Oi, todo mundo. Oi, Rô. Oi, Marcos. Oi, todo mundo. Oi, Walter, que nunca aparece. Cara, o Walter tá impressionante na transcrição, né? É que eu só acho que só ele que me copia, então eu fico só vendo dele, né? Mas É, é mas impressionante, o bicho é uma máquina de é, transcrição. ele é o que está em primeiro lugar. É o primeiro colocado. Será que ele tá escravizando a Alicia também para ajudar? Ali você está fazendo também o português. Tá fazendo também. Vai ver que ele está escravizando a Alicia. Ela bota a bicha presa lá. Mas é Que produtividade maldade, né? altíssima. Impressionante, impressionante. E pensar que, sabe o que é? Olha, uma história minha do Walter e da Alicia. Sabe que a gente se conheceu no retiro do Alan Wallace lá em Nova York. Eles Nossa. foram até Nova York para fazer um retiro com o Alan Wallace. Não sabia que o Alan Wallace vinha para o Brasil. Ah, Aí depois é que daí eles continuaram seguindo o Alan Wallace aqui no Brasil. Olha que então, coisa história louca. longa. O louco vai lá longe para encontrar o lama que vem aqui, né? Na nossa casa. Mas vale a pena ir para Nova York de qualquer jeito. O Walter falou que está aproveitando para estudar o retiro. Impressionante, Walter. Esse cara é muito sério, Muito praticamente disciplinado. muito disciplinado. Então tá bom, chuchuzinhos, vamos começar? Eu tô agora com essa história de compartilhar a tela com os textos, mas eu esqueço de deixar preparado, sabe? Então, eu só dou um minutinho aqui para eu abrir. Textos, preces, cadê vocês? Preces, pronto. Então, vou fechar todo mundo. E assim que abrir, quando está o Zoom funcionando, o computador fica mega devagar. Aí ele demora para abrir. Nossa, já demorando um pouco demais. Ó, raios. Não sei o que está acontecendo aqui. Fazer diferente. Paciência, amores, comigo e com o meu computador aqui. Só um minuto. Quer que eu tente compartilhar do meu? Não, não, pode deixar. Já está aqui. Grazie. Pronto, obrigada do e-mail mesmo. Boa noite. Boa noite. Fechar Vamos lá. A gente faz a prece de refúgio, uma vez em tibetano, uma vez em português, uma vez em silêncio. Procurando sentir a presença do lama na nossa frente mesmo. Daí tomando refúgio e fazendo voto de bodhicitta. Namo lama deshe dupe ku koncho sungi ranjin la dadang dudru senchena chanchu wadu kyapsuchi. Namo. No lama, que é a corporificação dos sugatas, da natureza das três joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. Semke droa kodonto lama sangye drevneni gala gando tremle
ki droa droardam chao. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. E agora as preces para acumular méritos por meio dos 10 ramos de devoção. Guru, deidades pessoais e daquines, por favor, aproximem-se e acomodem-se sobre assentos de sol, lua e lótus. Aqui a gente imagina todas as nossas fontes de refúgio, os nossos lamas, as nossas deidades, o Buda, todos à nossa frente. Com meu corpo, fala e mente, eu presto homenagem com reverência. Faço oferendas externas, internas e secretas. Reconheço e exponho meus samaias quebrados e degenerados, faltas e obscurecimentos. Regozijo-me na prática do mantrayana secreto. Por favor, girem a roda do Dharma do mantrayana secreto que amadurece e libera. Eu rogo, por favor, não passem para o Nirvana, mas permaneçam. Dedico a essência aos seres sencientes. Possamos nós realizar a natureza Vajra perfeita. Agora então nós imaginamos o nosso Lama na nossa frente, na forma de Guru Rinpoche. Guru Rinpoche agora assume todas as nossas fontes de refúgio. Hom again yogi nobjansam pema gesardum pola yatsen choki yodrunye pema june shesuda kodu kandro mampe kor keki jesuda druki Jenge lapche sheksu so guru pema siddhi. Na fronteira noroeste de Dhyana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Agora então nós recitamos um mala do mantra do Guru, sentindo então as bênçãos de Guru Rinpoche, na forma de luz, que se irradia para as 10 direções, para todos os seres, à medida que nós recitamos o mantra. Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum, Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum, Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum. Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum, Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum.
Om Ahum Vajraguru Pema Siddhum. Agora, então, sustentando a presença de Guru Rinpoche à nossa frente, nós, então, recebemos as 4 iniciações, as 4 bênçãos de Guru Rinpoche. Então, de uma sílaba Om branca na testa de Guru Rinpoche, parte uma luz branca que penetra pelo topo da nossa cabeça, permeia todo o nosso ser, purifica todas as ações negativas e obscurecimentos de corpo. Sinta que o corpo é abençoado por Guru Rinpoche. De uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, parte uma luz vermelha que penetra pela nossa garganta, permeia todo o nosso ser e elimina todos os obscurecimentos de fala. Nossa fala é abençoada por Guru Rinpoche. E agora, de uma sílaba Rum, azul, no coração de Guru Rinpoche, parte uma luz azul que penetra pelo nosso coração, permeia todo o nosso ser, elimina todos os obscurecimentos de mente. Nossa mente é abençoada por Guru Rinpoche. E agora, dos 3 pontos de Guru Rinpoche, partem as 3 luzes simultaneamente, que penetram pelos nossos 3 pontos e eliminam os obscurecimentos mais sutis de corpo, fala e mente. A indivisibilidade de corpo, fala e mente, então, são abençoados por Guru Rinpoche. Agora, Guru Rinpoche passa para o topo da nossa cabeça, olhando na mesma direção que nós, diminuindo em tamanho. Se dissolve em luz e penetra pelo topo da nossa cabeça até o nosso coração. Nós repousamos nessa união de corpo, fala e mente, Vajra, com Guru Rinpoche. Agora, se vocês quiserem mudar de posição para a prática, fiquem à vontade. Settle body, speech and mind and calm the mind with mindfulness of breathing for a little while. Estabeleça o corpo, a fala e a mente e acalme a mente conceitual por alguns instantes.
let your eyes be at least partially open and evenly rest your awareness in the space in front of you without focusing on any object. Então abra os olhos ao menos parcialmente e deixe o olhar pousar uniformemente sobre o espaço à sua frente, sem focar qualquer objeto. For a little while, simply rest in the present moment without focusing your awareness outwards or inwards, simply letting it be. Por alguns instantes, deixe a consciência apenas repousar, sem qualquer foco externo ou interno. Deixe apenas como está. And then initiate an oscillation, beginning with the withdrawal of your awareness from all appearances and the inversion, concentrated inversion of your awareness in upon your experience of being aware. Então comece o processo de oscilação. Recolha a sua atenção de todas as aparências e inverta a sua consciência sobre aquilo que está consciente, que tem a experiência de estar consciente. Intensely focus upon the experience of awareness itself. Foque intensamente a experiência de consciência em si mesma. And then deeply relax. E relaxe profundamente. Invert your awareness, concentrate right in upon awareness itself, and then relax. Inverta a consciência, concentre-se na própria consciência e então relaxe.
Now there must be an agent that is doing this. Então deve haver um agente que está fazendo isso. There must be something in here that is withdrawing the attention, releasing the attention. Deve haver algo aqui dentro que está recolhendo a atenção e relaxando a atenção. So now as you invert your attention, invert your awareness right in upon that which is inverting your awareness. Agora, quando você inverter a atenção, foque a consciência sobre aquele que está focando a consciência. Whether you call it you or your mind, whatever you call it, examine closely. What is it that is inverting and releasing the awareness? Something must be doing it. Talvez você chame de eu ou de mente. O que é que está fazendo essa inversão da consciência? Examine closely when you invert your awareness upon yourself as the agent. What comes to mind? Observe atentamente quando você inverte a atenção sobre o agente, o que vem à sua mente. When you think, I am controlling the awareness. Quando você pensa, eu estou controlando a consciência, What is the referent of I that is controlling the awareness? qual é o referente da palavra eu que está controlando a consciência? What's the basis of designation? What comes to mind? Qual é a base de designação? O que vem à sua mente? Now rest for a little while, simply resting in the awareness of awareness. E agora descanse por alguns instantes, apenas repouse na consciência da consciência.
Now examine very closely. Agora examine bem de perto. Do you have a sense of being the observer in here, the one who is observing, the one who is aware of your awareness? Você tem a sensação de ser um observador que está aqui dentro, que está observando, que tem consciência de estar consciente? Again, initiate an oscillation. Invert your awareness this time upon that which is observing. Agora inicie a oscilação outra vez. Inverta a consciência sobre aquele que tem a sensação de estar observando. That which is aware of awareness. Sobre aquele que está consciente da consciência. And when you probe deeply into the very nature of the observer, see what you see what comes to mind. E quando você investiga esse observador, veja o que você vê, o que vem à sua mente. Look inwards upon the observer and then release. Invert inwards upon the observer and release. Oscillate back and forth. Inverta a atenção sobre o observador e então solte. Inverta sobre o observador e solte. And when you do look inwards upon that which is observing, does some appearance come to mind? Some mental appearance? Quando você inverte a atenção para dentro, em busca do observador, alguma aparência vem à sua mente? Surge alguma imagem? Does there arise some appearance, some image of you as the observer? Surge alguma imagem, alguma aparência de você como observador?
And if some appearance, some mental appearance does arise, then examine closely. What is it that perceives that appearance? Go deeper. Se alguma aparência ou alguma imagem surge, investigue o que é que observa essa imagem que surge. Then release the oscillation. Então solte agora a oscilação. Come to rest in stillness, effortlessly, utterly at ease. E repouse na quietude, sem esforço, completamente à vontade. Awareness resting in its own place, illuminating and knowing itself. A consciência repousando em sua própria base, iluminando e conhecendo a si mesma. Oi, amores. Essa prática é uma prática de consciência da consciência, né? Já com uma pegada de Vipassana bem forte aí, né? De investigação da natureza do eu. Mas ele é ensinado no Natural Liberation. No texto de Natural Liberation, né? Então vamos ver no texto que a gente está estudando, do vídeo 13, a partir do intervalo. Se vocês imprimirem
o texto que eu mandei, do vídeo 13 só, está na página 10. Então, depois do intervalo, na verdade, antes da prática, o Lama fez alguns comentários sobre essa prática. Então, vamos ler, e daí, se a gente tiver alguma questão ainda sobre ela, a gente vai conversando. Mas ele falou o seguinte: quando você repousa na consciência, não há nenhum obstáculo. Barche. Lembra que a gente teve um dia que falou bastante sobre os Barche? Barche vindo de fora, porque eles são externos e você repousa internamente, né? Então ele falava do Barche, assim, quando você tem a consciência e um objeto externo, ainda que sejam os pensamentos, né? Ou a respiração, tem coisas que podem se interpor. Esse é o sentido de Barche. Mas quando você está fazendo prática de consciência da consciência, não tem como ter um Barche externo, né? Se você está consciente da própria consciência, não tem nada, tem como alguma coisa se interpor entre a consciência e ela mesma, né? Então não tem como ter nada, nenhum Barche externo. Mas poderia haver algum Barche entre a consciência na qual você repousa e a lucidez prístina? Existe alguma coisa que pode impedir que você tenha a realização direta de Rigpa? Claro que sim, senão você seria um Vidyadhara, né? Então, embora a consciência mental, essa onde a gente repousa agora, ela seja, como ele falou nesse retiro esse ano, né? Como é que ele falou? A pontinha do raio de sol, né? E a consciência primordial sendo o sol, ainda não estamos no sol, né? Estamos na pontinha do raio do sol ainda, né? Não estamos ali, né? Completamente repousando em Rigpa. Então, claro que pode ter obstáculos entre a consciência mental e Rigpa, né? Senão a gente seria Vidyadharas. Duas coisas vêm à mente. Primeira, você repousa na consciência, que é Rigpa, e depois de 5 segundos você perde a atenção e perambula por aí. Isso se a gente tivesse tido alguma realização de Rigpa, né? Vamos supor que a gente um pouco deu uma experimentadinha lá, mas 5 segundos depois, adeus, né? Isso é um Barche. A segunda, você repousa na consciência e a sua atenção começa a se tornar vaga, entorpecida. Então, perde a vivacidade. Você perde o fluxo de clareza da cognoscência. Simplesmente fica ali sentado com uma mente sonolenta. Internamente, a excitação e a lassidão, não lassitude, surgem como Barche, obstáculos entre a sua consciência e a lucidez prístina. Atingir Shamatha remove esses obstáculos, né? Da sonolência e da agitação. Mas existe uma outra camada de obstáculos que não tem nada a ver com Shamatha. Eles não são obstáculos atencionais, lassidão e agitação, mas sim obstáculos cognitivos, que são os hábitos persistentes de fixação. Não sei se vocês já notaram isso. É que a gente assim, é tão surreal que a gente nem nota, né? Nem acha que isso pode ser um obstáculo, mas a fixação às aparências como externas, a gente nem acha que isso é um obstáculo, porque a gente nunca nem reconheceu isso, né? Como existindo, a gente sempre achou que era assim, né? Então, essa fixação a um eu que é separado das aparências, aquela história toda das bases de designação, né? Do tipo de como as coisas existem, né? A famosa garrafa que vai nos levar à iluminação, né? A gente nunca imaginou, né? Que a gente nunca ia saber a essência da garrafa, do que quer que a gente observe, né? A gente sempre achou que estava vendo os objetos em si, né? Então, esse tipo de obstáculo cognitivo é o que ele está falando aqui, que são os obstáculos persistentes da fixação. Então, como o John Limpa disse em um trecho do texto, olha só que ponto que chega o nosso trabalho aqui. Como o John Limpa diz em um trecho do texto, ele se fixava a lucidez prístina da base como um objeto. Então, a lucidez prístina da base, não sei se vocês lembram disso, tem a lucidez prístina da base, do caminho e da fruição. Não são 3 coisas diferentes, é a mesma coisa. A lucidez prístina da base é a consciência primordial que sempre esteve lá. E sempre vai estar, independente de a gente reconhecer ou não, né? A da base, tá ali. Aí, conforme a gente começa a avançar no caminho, surge a lucidez prístina do caminho, que devagar a gente vai se dando conta de que a lucidez prístina tá ali, né? Devagar. Não passo para frente, 15 para trás, 2 para frente, 10 para trás, vai indo, caminho, né? Mas começa a surgir uma compreensão, uma realização ali da lucidez prístina. Aí, por fim, quando a gente atinge a iluminação propriamente,
aí surge a lucidez prístina da fruição, que é igualzinha a lucidez prístina da base, obviamente, né? Que sempre esteve lá. Mas é como se ela fosse um resultado do caminho. Então, no começo da minha vida de praticante, eu ouvi a Lama Santa falar assim, sobre o roteiro de 21 itens, né? O roteiro é assim, vocês vão partir de um lugar e vão começar a dar voltas, assim, né? Uma espiral que vai subindo de nível, assim, né? Como se a gente fosse passando de fase, assim, né? Aí vai, passa pelos mesmos pontos, assim, shamatha, né? Por exemplo, faz uma prática chamada bem no começo, lá, quando a gente nem conseguia parar quieto o corpo. Tá bom, daqui a pouco você consegue parar o corpo, mas você tá fazendo a mesma prática de shamatha, mas já tá um pouquinho melhor, né? Já deu um upgradezinho. Aí vai dando upgradezinho, então a gente vai passando 1000 vezes pelo mesmo ponto. Aí ele falava que quando chegar lá no fim do caminho, na realização, a gente vai descobrir que junta com a base, né? Era isso que o Lama estava explicando, né? Tem os desprincios da base, que a gente não reconhece. Então a gente começa a fazer o caminho, blá, 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 blá. Daí depois, quando reconhece, que chama lucidez prístina da fruição, a gente vai se ligar que não era nada diferente de onde a gente já estava. Então, o do John Limpa, ele fala lá no momento do texto, que ele achava que a lucidez prístina da base, essa que ele tinha que atingir, era um objeto, né? E isso é um obscurecimento. É possível reificar a própria consciência, fixando-se a ela como sendo inerentemente real por sua própria natureza intrínseca? Claro que sim. E isso não é um obstáculo, um bartchê. E é neste ponto que o do John Limpa está nessa parte do texto. Ele acessa isso, mas ainda há bartchê, obscurecimentos. Isso não se resolve com mais shamatha ou simplesmente repousando mais. Ele tem que voltar para Vipassana, investigar até ultrapassar a reificação de todas as aparências do ambiente externo, seu corpo, identidade, assim como ultrapassar a reificação da fixação dualista da própria consciência. Por isso, a realização da vacuidade tem que estar completamente integrada à visão da realidade a partir de Rigpa. Esse véu de reificação, né, de atribuir existência inerente ao que não tem, nada, né? Essencialmente nada, né? Mas esse véu de reificação é cortado com a espada da sabedoria, discernente e discriminativa, Prajna Paramita. Quando esse véu é cortado, Rigpa se mostra de forma desimpedida. Mas Prajna é necessário, pois precisamos de algum nível de inteligência para compreender isso. Use sua inteligência, corte o véu, e aquilo que já estava ali se manifesta, que é Rigpa. Então tem um caminho que o Lama fala que é super bonito o jeito que o Lama explica. O Lama Lamossi, agora falando dele, né? Ele fala assim que tem a sabedoria primordial, que é Yeshe, né? Que não é diferente de Rigpa, mas só para a gente pegar esse aspecto de Rigpa, da sabedoria, né? Então tem a sabedoria, que é Yeshe. Tá ali, sempre teve, sempre vai estar. Mas tem Prajna, que é a inteligência. A tradução de Prajna não é bem sabedoria, é inteligência, né? Então é alguma coisa que vai investigando, que usa a mente comum para investigar. Vai investigando, 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 até atingir a sabedoria primordial, que sempre esteve lá. Então não são dois aspectos diferentes, na verdade. Prajna e Yeshe não são duas coisas diferentes, né? Mas eles operam de formas diferentes. Então Prajna é essa inteligência. O Lama diz que a palavra Prajna é usada como inteligência, não é nada transcendente necessariamente, né? Mas é claro que aqui no caminho sim, né? Porque ela vai nos levar até a sabedoria primordial, né? E aí, então, a gente vai usar a inteligência, que é Prajna, cortar o véu, e aquilo que já estava ali se manifesta, que é Rigpa, ou sabedoria primordial, ou Yeshe. No Madhyamaka, o caminho do meio, que é completamente compatível com o Dzogchen, é universalmente dito que sempre que designamos algo como uma casa, um átomo, um corpo, a si próprio, a mente, a consciência, nós nunca imputamos conceitualmente a designação sobre a própria designação, senão ela teria existência inerente. Então, assim, como se a coisa já estivesse ali e já tivesse um nome, a gente só vai lá e, pumba, reconhece o nome, né? Isso seria uma reificação, porque é como se aquilo já existisse, a gente só estivesse lá nomeando, né? Só estaríamos chamando por um nome, mas aquilo já seria existente. Então, não existe isso, né? Surge o objeto no momento em que a gente designa. A cada momento que a gente designa, né?
Embora a gente tenha a sensação de uma permanência, né? Mas, enfim, esse é outro problema, outro obscurecimento, né? Mas o fato é que o objeto surge cada vez que a gente designa. Todavia, sem exceção, aquilo que é conceitualmente designado nunca é igual à base de designação. Isso a gente já viu. A famosa garrafa, né? Qualquer coisa que a gente use para designar a garrafa nunca vai ser a garrafa por inteiro. Ou com as pessoas é mais fácil ainda de ver. Quando a gente usa um rosto ou a voz de alguém, né? A gente, por exemplo, minha irmã está fazendo prática do outro lado lá. Daqui a pouco ela, sei lá, levanta e fala com a minha mãe. Aí fala assim, nossa, minha irmã saiu do estudo, tá? Falando com a minha mãe. Minha irmã. O que eu usei para falar minha irmã, né? Eu usei a voz da minha irmã. Mas a voz dela não é igual a ela, né? Nada que a gente usar como base para designar um objeto vai ser igual ao objeto. Então, isso é o que a gente viu nos outros estudos, né? Quando vemos a consciência através da mente conceitual, que é o que tendemos a fazer, a mente conceitual designa a consciência. Quando você diz, eu estou focando a consciência agora, você designou conceitualmente a consciência. O ponto é, a base de designação nunca é idêntica à designação que lhe está sendo dada. Então, quando a gente está fazendo prática de consciência da consciência, que nem a gente fez agora, e a gente reporta para a gente mesmo, agora eu estou consciente de estar consciente, qualquer coisa que a gente use para designar consciência não é, né? Nada é, né? Mas a gente usa, né? Mas a gente está designando conceitualmente a consciência. O ponto é que a base de designação nunca é idêntica à designação que está sendo dada. Conceitos são designados e rótulos são imputados sempre pelo intelecto. Intelecto, leia-se, mente conceitual, né? Então, sempre os conceitos, os rótulos, são sempre produtos da mente conceitual, que é super útil, né? A gente vai usar esse processo até o fim, né? Até para a gente investigar a própria forma como a mente conceitual funciona. A gente vai usar, mas a gente tem que entender. Então, quando o Darcy sempre pergunta nesse tipo de prática do observador, né? Mas quem está falando que é o observador é a mente conceitual, que a gente está tentando transcender, né? Em sânscrito, o intelecto é chamado de mati, em tibetano de lo. Com relação a Rigpa, é dito lolede, ou seja, além de lo, que transcende lo, aquilo que lo nunca vai captar, né? Então tem algo que transcende essa nossa mente, que transcende todas as maneiras que a gente encontrar para designar, né? Transcende. E a nossa mente nunca vai apreender isso que está além dela, obviamente, né? Mas a gente vai usando isso, né? Mas tem um ponto que o poder da designação conceitual, a capacidade que a gente tem de compreender conceitualmente as coisas se esgota, né? E se a gente ficar aprisionado aqui, a gente tá ferrado. A gente não vai nunca chegar na final da transcendência, né? Todos podemos dizer a palavra Rigpa, é fácil. Mas, quando você diz Rigpa, o que vem à mente? Com certeza algo que não é Rigpa. É muito legal isso aqui. Você pode estudar por 20 anos e se tornar o melhor Kempo do planeta. Kempo como fala? Um título, né? Como Geshe e tal. Mesmo que venha à mente do melhor Kempo sobre o que é Rigpa, não é Rigpa. Você está imputando uma designação de Rigpa que não é Rigpa, nunca vai ser Rigpa, né? Assim, a verdadeira Rigpa, a lucidez prístina em si, é por natureza vazia de qualquer rótulo e de conceitos. Está eternamente além do escopo do intelecto. Quando fazemos essa prática simples de repousar na consciência, devemos deixar para trás as palavras, os conceitos e o intelecto. Temos que entrar despidos e sem bagagens. A verdade simples é que só Rigpa realiza Rigpa. Então vamos praticar. E foi essa prática que a gente fez, né? Então a gente vai precisar cada vez mais abandonar os conceitos, né? E é difícil porque a gente está ouvindo uma meditação guiada, né? A gente está usando os conceitos para produzir as experiências ou para reconhecer as experiências, na verdade.
Mas o ponto todo vai ser a gente se soltar disso, né? Mas, apesar de que, quando a gente está fazendo Vipassana, a gente vai investigar a forma como a mente conceitual opera, até ela ficar sem resposta. Até a gente dar um nó nela, e ela vai né? Aí quando surgiu, a gente deveria repousar. Porque é um ponto, assim, é como se abrisse uma brechinha, assim, nessa mente conceitual que não está conseguindo ali, né, explicar, e por aí a gente pode atravessar. Né? Então a gente deveria, diz o Lama, que no momento em que surge um insight, a gente está fazendo uma prática de Vipassana, como a gente fez agora. Né? Então a gente está lá fazendo a prática. Inverte. Eu quero comentar um negócio sobre essa prática. Mas assim, inverte e solta. Inverte e solta, né? Aí quando ele pergunta, quem que tá invertendo e soltando? Aí você pode fazer, tem nada invertendo e soltando. Para tudo, desliga o áudio, repousa. Nesse sabe? Cada vez que surgir um a gente devia desligar o áudio e repousar. Deixar aquele afundar na nossa consciência sem a gente nomear. Sem a gente ficar contando, comentando e explicando. Deixa a experiência se manter pura, sabe? Sem tentar explicar. Essa é a prática de união de Shamatha com Vipassana. Né? Mas a gente é difícil, assim, no dia a dia a gente ter esse tipo de coisa. Mas em retiro, a gente deveria fazer isso. A gente faz as práticas de Vipassana, né? Investiga. Quando tá bom, tô invertendo. Aí quando eu paro e falo assim, não, peraí, quem que tá invertendo? O que vem na sua mente? Aí pode ser que não venha um direto, venha assim o meu rosto, por exemplo. Aí agora que eu tava fazendo, que é tão engraçado, porque agora que eu tava fazendo a prática, aqui quando ele falou isso, veio um cérebro. Eu tenho bode disso, mas veio a imagem de um cérebro na minha mente. O que vem na sua mente? Pum! Um cérebro. Que retrocesso esse meu. Mas é beleza, não é o cérebro, a gente sabe, né? Não é o cérebro, solta. Então, o que vem, então? O cérebro não é uma pessoa, então o que é? E o que é? E o que é? Até que pode ser que a gente chegue no aí assim, eu já tô ferrando a experiência, né? Porque não é nem não é nada, não esquece o Quando chega num ponto que não tem resposta, assim, que você fala, nossa, não tem nada, para ali. Mais ou menos essa a ideia da prática, né? Darcy, você queria falar? Só eu acho. Fala. Pode falar. O Antônio. Diga. Isso. Então, pelo que eu entendi, tem uma parte no texto que fala, não sei se é no comentário, não lembro, que fala da união da consciência, como é que fala? Acho que é a lucidez filho, e lucidez mãe, ou luz filho, luz mãe, não lembro o que é. Que daí ele Clara fala Luz Filho e Clara Luz Mãe. Clara Luz Filho e Clara Luz Mãe. Mas lá na frente. Que seria a consciência do agente, vamos dizer, né? E a Clara Luz Mãe seria não? Não. Na verdade, não. A consciência do agente é a consciência mental, não é Clara Luz. Clara Luz é Rigpa já, né? Então, quando ele fala de Clara Luz Filha e Clara Luz Mãe, ele está falando o seguinte, que quando a gente treina durante a vida para reconhecer Rigpa, né? Então, vamos supor que a gente treina, a gente fez Shamatha e praticou Vipassana, e a gente tem uma experiência da natureza da mente, né? A gente tem uma experiência de Rigpa, que pode ser bem curta, né? No começo, pode ser que nunca aconteça, ou pode ser bem curta, e pode ser que com a prática, em retiro, porque dificilmente vai acontecer nesse ralo e rola da nossa vida, né? Mas vamos supor que em retiro a gente consiga estabilizar um pouco essa experiência de Rigpa durante a vida. Aí quando a gente morrer, né, no processo do morrer, vai surgir a Clara Luz Mãe, né? E se a gente reconheceu Rigpa durante a vida, cultivou essa habilidade de reconhecer Rigpa, né? E se chegar na morte, com a Clara Luz na nossa cara ali, né? Com a consciência primordial na nossa cara. Clara Luz é consciência primordial, né? Quando a gente estiver lá sem nada, sem mala nenhuma, sem nada, pelado, né? Na frente da consciência primordial,
Se a gente reconhecer a consciência primordial, a gente atinge a iluminação, né? Isso que é conhecido como encontro da clara luz filha com a clara luz mãe. Quer dizer, a gente se habituou a reconhecer Rigpa em vida, na prática. Eu achei quando você estava falando sobre essa história do O e ver essa abertura entre o conceitual e o não conceitual, seria a união das duas. Não, seria não, a mesma coisa. não é isso. Esse não conceitual, quando a gente pode ser que quando a gente já tem essa abertura, assim, quando a mente conceitual dá uma quebrada, não consegue elaborar nada, né? Aí surge um insight. Pode ser que a gente tenha um insight sobre a natureza vazia da mente, né? Que é Rigpa, né? Pode ser que a gente tenha um insight. Mas eu já vou explicar o seguinte, sim. Pode ser que surja um insight, né? Que seja muito verdadeiro, muito autêntico, muito transformador, inclusive, né? Ainda não é Rigpa exatamente. Possivelmente tá o que o Lama fala é o seguinte: é como se fosse a lua, né? Por trás de um monte de nuvem, assim, né? Pode ser que numa prática de Vipassana a gente veja a lua, mas por trás de 1 milhão de camadas de nuvem. Mas tá ali, né? A gente sabe pelo menos dizer no céu, assim, escurão, a gente pelo menos identificou para que lado que a lua tá, né? Tá naquele lado. Não é Rigpa, mas também não deixa de ser, né? Porque é como se fosse Rigpa atrás de um monte de véus de obscurecimentos. Que a gente vai tirando um por um, assim, por Vipassana, por meio de Vipassana, que é o que ele falou, né? Para eliminar esses obscurecimentos, não adianta Shamatha só. Precisa de Vipassana, né? Precisa de práticas como essa que a gente fez agora. Aí, quando a gente, por fim, tem algum insight, alguma experiência da natureza da mente, é simplesmente a experiência da natureza da mente. É como se a gente começasse a cultivar a clara luz filha. Mas a clara luz feto ainda, possivelmente, né? Assim, bebezinho, né? Bem bebezinho, né? Ou pelo menos para mim, né? Não sei. Mas, em geral, é assim, né? Dificilmente a gente consegue estabilizar uma experiência muito sutil, assim, né? Nessa nossa... no dia a dia, assim, né? Na vida comum, assim, né? Mas pode ser, assim. O Lama sempre fala isso. Ele fala, não é, mas é, né? É como se fosse isso mesmo, né? A lua por trás das nuvens, mas pelo menos a gente olha para a pessoa e fala, a lua tá para lá. Tô vendo o clarão dela ali, né? Então é só seguir, né? Nessa direção, assim, né? Tinha mais alguém que queria falar alguma coisa? Quem quer? Eu, Gê. Fala, Maria. Eu tive uma experiência bastante desagradável nessa prática, porque, primeiro, que eu fiquei com dor de cabeça, essa coisa de inverter. A segunda é que me veio à mente um observador que estava observando a consciência e que, quando inverteu, percebeu que não tem nem observador e nem consciência. Ótimo, é isso. Mas eu não consegui aí veio a instrução: repouse nisso aí. Aí eu comecei a repousar em pensamentos, porque não tem onde repousar. Não é que não tem amor, é que a gente não tem estabilidade. Comecei a ficar irritado e aí a atenção foi pro... Mas é isso, é porque a gente não tem estabilidade, né? Não é à toa que ele fala que a gente precisaria atingir Shamatha para avançar em Vipassana, né? Porque quando a gente tem um insight, por mais que ele seja autêntico e, né? A gente não consegue descansar lá. A gente começa meio a pensar, o que a gente faz o tempo inteiro, né? A gente começa a pensar e é arrastado. É falta de estabilidade mesmo, né? Não tem... Mas é isso, esse é o caminho, né? Não tem problema que acontece isso. Porque a gente tá avançando, sabe? A gente pode ter a sensação de ficar irritado, tudo mais, a sensação que tá perdendo tempo, mas não tá, sabe? A gente tá treinando. Agora, fato é que pra gente avançar mesmo, estabilizar mesmo, a gente vai precisar fazer um retiro mais longo, né? Não tem jeito. Mas não quer dizer que a gente esteja perdendo tempo, né? Porque como é que também se entra no retiro, né? Sem passar por isso que a gente está passando,
Sem estudar tudo isso, quebrar a cara, vai, puta que pariu, eu não consigo parar, e começo a pensar, e vai, e fico irritado. Faz parte, né, do caminho, é isso aí. A gente vai ter que passar por isso em algum momento, né? Agora, deixa eu falar uma coisa sobre inverter. Essa instrução, do jeito que o Lama dava nesse tempo aí, 2016, primeiro que tinha ele usava esse termo oscilação, e embora seja uma oscilação, como se fosse um pêndulo, vai e volta, assim, vai para fora e volta para a própria consciência. Ele era meio estranho. Eu comecei a usar alternância para traduzir, o que também não é bom. Mas é melhor, um pouquinho. Agora, a questão de inverter confundia muito as pessoas. Ele parou de usar explicar a prática desse jeito. Eu acho que esse ano ele usou uma ou duas vezes. Assim. Mas o ponto é que não é inverter no sentido de fazer assim, sabe? Na primeira parte, porque teve duas partes da prática. A primeira era uma prática de shamatha, consciência da consciência, por um método ensinado pelo Guru Rinpoche, né? Mas esse inverter, não é inverter muito menos com os olhos, muito menos fazendo esforço, que é o que a gente faz, sem te bobear, né? Então, primeiro que assim, tem que estar super relaxado para fazer a prática, né? Senão a gente começa a virar o olho, bobear, tensiona os olhos. Parece maluquice, mas não é. A gente faz isso, né? Porque é meio que intuitivo, assim. Então, não é exatamente inverter. É assim, é uma prática de consciência da consciência. A ideia é que assim, que a gente tenha... que a gente tome consciência da cognoscência e da vacuidade ao mesmo tempo, né? Da cognoscência e do espaço aberto, da abertura da consciência. Então, quando ele fala inverta a consciência para ela mesma, é assim, é como se a gente aumentasse a vivacidade, focasse completamente na experiência de estar consciente e soltasse no espaço. Depois ele avançou muito nas instruções sobre essa prática, e era a prática, no fim, de fundir a mente com o espaço. Que é muito melhor. E dá pra gente entender melhor o que é para fazer. Mas, assim, aumenta a consciência de estar consciente. Essa experiência de estar, de alguma coisa que está sempre presente ali. Que você pode dizer, puta, eu existo por causa disso. Por isso eu posso dizer que eu existo. E daí relaxa, solta. Então, é essa oscilação, sabe? Aí a segunda parte, sim. É uma inversão que é mais para dentro, entre aspas, porque tem sensação que tá dentro, né? Que é para investigar a natureza do observador, né? Aí, sim, é mais uma inversão, realmente. Mas a primeira parte é mais assim, ó. Deixa eu abrir aqui de novo. É mais assim, ó. Eleva a consciência da consciência e relaxa. Eleva e relaxa. Não é assim e assim. Entende, Darcy? Ele já usou o exemplo de um palco vazio? Não. Mais ou menos. Esse é mais para chamada com foco na mente. Tudo bem. É como se os atores fossem os pensamentos e o palco fosse o espaço da mente. Você já ajudou muito, porque eu estava virando os olhos para dentro. Eu sei. Eu sei, a gente faz isso mesmo. E é intuitivo, né? Inverte. Né? Inverte, vira para dentro. E aí começa a dar dor aqui, assim. É isso mesmo. Mas a prática é isso, né? A gente eleva a consciência da consciência e solta no espaço. Então ganha cognoscência e espaço. Cognoscência e abertura. Né? Beleza, amores? Podemos passar para o texto? Semana que vem... Não, acho que não. Semana que vem a gente vai mudar de vídeo, acho. Mas essa prática a gente vai fazer muitas vezes ainda. Não tem nem dúvida disso. Então, vamos seguir, ó. Agora, só para a gente se lembrar. A gente está no texto raiz, a gente está naquela fase do... Depois da canção Rum, né? Que o do John Limpa já estava lá na frente, porém, quando o leão rugia, ele estava pelado na floresta sozinho, sei lá, o leão rugia, ele desesperava. Então, né? Alguma coisa ali ainda tinha, né? Alguma fixação ainda tinha. Então, Dodge Drolo vai lá e canta a canção Rum, e ele atinge a realização. Ele fala assim, com essas palavras, ele, Dodge Drolo, manifestação irada de Guru Rinpoche,
tornou-se não dual comigo. Ou seja, acabou, né? E surgiu uma experiência de minhas grandiosas aparências permeando a totalidade de Samsara e Nirvana, de iluminação, né? Aí ele fala, para detalhar apenas um pouco mais. Então, primeiro, busque a fonte dos nomes. A gente já acabou, já passou essa fase, da buscar a fonte dos nomes, né? Que foi toda aquela história, aquela discussão e o estudo sobre base de designação, objetificação, tarará. Agora a gente está na seguinte parte. Destrua o apego à permanência das coisas. Então, agora a gente vai para o texto que eu mandei para vocês. Então, nesse trecho, ele vai abordar algo que é claramente dito no Madhyamaka por Nagarjuna, etc., e que aqui está no contexto do Dzogchen, que é, se algo tivesse existência inerente, ou seja, se fosse real, seria imutável. Então, se alguma coisa tenha o status de inerentemente existente, que existe por si só, e que, portanto, independe de qualquer outra coisa, seria imutável, né? Porque não teria interação com nada. Então, esse é um conceito, assim, do caminho do meio, né? E que se aplica aqui. Então, se algo é estabelecido como uma entidade, é definitiva e verdadeiramente existente e permanente em sua própria natureza. Então, imbuído de 7 qualidades. Então, deve estar imbuído de 7 qualidades. Que são as qualidades do Vajra, né? Que são as qualidades de um Vajra. O Vajra não é apenas um ornamento manual feito de metal. O Vajra aqui é um símbolo da lucidez prístina. Então, a lucidez prístina, sim, tem essas qualidades do Vajra, né? Invulnerabilidade, indestrutibilidade, realidade, incorruptibilidade, estabilidade, total ausência de obstruções e total invencibilidade. Mesmo que as coisas pareçam ser assim, por aparentemente serem firmes, pesadas, sólidas, existentes e permanentes, se todas as casas, terra, pedra, fogo e água fossem destruídos, controlados, assoprados e dispersos, eles repentinamente desapareceriam como um sonho ou uma ilusão. Isso não é óbvio, mas se você realmente adentrar essa análise, verá que se algo pode ser destruído, uma casa, um diamante, um átomo, o próprio fluxo de consciência, sem deixar rastro, isso implicaria que aquilo nunca esteve ali. Não era real, não era inerentemente real. Compreenda isso determinando que todos, e por todos aquele quer dizer os fenômenos compostos, desde partículas elementares até galáxias, mente, pessoa, que surgem na dependência de causas e condições. Pelo fato de serem impermanentes, implicam necessariamente no fato de que são vacuidade, desprovidos de natureza inerente. Então a gente fica se batendo, né? O que é vacuidade? Teve uma vez que alguém, acho que o Lama mesmo, falou assim, quando você diz que alguma coisa é vazia, a gente usa isso, né? Cada vez mais, assim, no Dharma a gente vai usando, achar isso bem fácil, assim, de, todo mundo tem a natureza vazia. Mas como que a gente poderia dizer de uma forma diferente isso, né? Então, a gente poderia substituir a palavra vazio por destituído de. Então, por exemplo, se a gente fala, essa garrafa é vazia de existência inerente, eu posso dizer a mesma coisa, assim, essa garrafa é destituída de existência inerente. Então, ela não tem existência inerente. Por isso, ela é vazia, né? Então, é uma forma de a gente entender essa palavra super mágica aí, que é vazia. Em geral, todo mundo físico. Em tibetano, eles não usam muito o plural. Então, isso pode significar também todos os mundos físicos. Então, ela não tem existência. O Darcy fala assim, me parece que a base, Rigpa, natureza primordial, tem existência inerente. Então, ela não tem, Darcy, porque ela está além desse conceito, né? De existente e não existente. De novo, a nossa mente vai... São qualidades que a gente diz que são Vajra, né? Mas não é uma existência inerente, nem uma inexistência. Né? Ela está além desses conceitos. É difícil para burro, eu também não sei te explicar de outro jeito, além desse. Mas é isso, se a gente diz que tem existência inerente,
Quem que está dizendo isso? Né? Quem que afirma isso? Quem afirma que Rigpa, quando a gente diz assim, Rigpa tem existência inerente, quem está afirmando isso, né? Deixa eu te falar, eu ouvi num desses ensinamentos do Johnson, ele dizer assim, por alguma razão, ele disse assim, isso aqui tem uma causa. Ele falou, não, se tem causa, está tudo bem. Nós estamos no âmbito do samsara. Uhum. Essa realidade, ela não tem causa, não é sujeita a causas e condições, ela está sempre presente, que também não é adequado falar, porque está sempre presente quer dizer que está dentro de um espaço-tempo. Uhum. Mas é. Uhum. Tanto é que se acessa. Uhum. Agora, todas as características que você mencionou levam a uma entidade que tem uma existência inerente, que sempre teve lá, que independe de dependência. Ela não depende de nada. Ela não está no âmbito dos 12 elos. Não está. Percebe? Pois é. Tá, mas quando você diz que ela tem uma existência, quando você diz que ela tem existência, pressupõe que em algum momento ela passou a existir, né? E isso não é verdade para Rigpa. Não, existência inerente quer dizer, do meu ponto de vista, sempre esteve, não teve início e não tem fim. Está além de início e fim, mas não teve pai nem mãe, mas existe, está lá. É claro que eu estou falando... Não, é semântico isso aí, Darcy. Se você entendeu conceitualmente... Então, é uma questão semântica isso. O ponto da palavra... objetificando isso. Mas isso é que eu queria perguntar. Não tem uma escola da Madhyamika que pressupõe uma existência inerente para determinadas coisas? Não. Chitamatra, não sei. Acho que ele está falando da Shenton. Não, Chitamatra não é do Madhyamaka. É a mente apenas. É outra escola, realmente. Ela dava existência inerente à mente. Nada existia, mas a mente existia. Aí os Madhyamika falam, não, nem a mente, nem nada. Existem inerentemente. Panelinha de cerâmica? Quem está falando? É o Daniel. Fala, Daniel. Eu acho que ele está falando, Darcy está falando, da escola Shenton. Mas eles não afirmam que eles são madhyamikas. E eles atribuem qualidades à natureza de Buda. Mas eles não atribuem existência. E tem um argumento que facilita um pouco, não resolve, talvez, necessariamente a questão, mas facilita um pouco. Eles falam que não tem existência porque existência é só um conceito imputado, que é contrário ao conceito de não existência. Isso. E nenhum desses extremos se aplica à natureza de Buda como ela é. Mas eles fazem uma crítica para a Madhyamika Hanton, que é a seguinte, eles falam, a Madhyamika Hanton, eles negam a existência inerente de tudo, mas não explicam nada sobre a natureza de Buda. Então fica difícil para o praticante, às vezes, entender que ela não cai no extremo da inexistência. Então eles afirmam que a natureza de Buda tem qualidades, que são as qualidades do Buda, que dão origem à atividade iluminada do Buda, etc., mas só para escapar um pouco do extremo da não existência. Eles falam, essas qualidades, elas não têm existência inerente na forma de uma coisa, na forma de entidades separadas. Mas para explicar para o praticante que isso não é uma inexistência, que a gente, se focar muito na vacuidade, pode cair nesse extremo, eles atribuem qualidades, mas eles falam desde sempre, que como Madhyamika que são, que não tem existência inerente. Mas é uma outra forma de explicar que tem uma certa utilidade para determinados tipos de praticante.
Então, eles não caem no extremo da existência, que é afirmar que existe. Só a escola mente apenas, que atribui existência inerente para a mente. Obrigado, Daniel. Obrigado, Gê. E tem um texto muito bom do Trango Rinpoche falando sobre isso. Do Khenpo Tsultrim, na verdade, que o Gustavo Ditti de vez em quando usa também para em retiro. É o Sol da Sabedoria. Mas vamos avançar aqui no Dzogchen, que a gente incorpora isso, né? Incorpora essa visão, na verdade. Porque no Dzogchen as coisas não existem inerentemente e ainda assim elas se manifestam, né? Esse é o ponto. Mas eu acho mesmo que a questão da existência é exatamente o que você disse, assim. O ponto da existência tem um contraponto que é a inexistência, né? E não dá para dizer isso. Mas vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir porque o Darcy, embora tenha essas questões sempre surjam, a essência você já sacou, assim, não é? É uma questão semântica mesmo. Acho que não tem muita... a gente não precisa dissecar muito isso. É exatamente isso, são as palavras mesmo. Então, vamos lá. Isso não é óbvio, mas se você realmente adentrar essa análise, verá que se algo pode ser destruído sem deixar rastro, isso implicaria que aquilo nunca esteve ali. Compreenda isso determinando que todos... já vi isso, já falamos isso, né? Todos são vacuidades, desprovidos de existência inerente. Em geral, todo o mundo físico, que está no texto raiz, né? E o Lama explica assim, em tibetano eles não usam muito plural, então isso pode significar também todos os mundos físicos, né? Eu traduziria no plural. Todos os mundos físicos e seus habitantes sencientes, pois é um mundo físico para cada ser senciente que está em seu centro. Isso não se refere só a seres humanos, mas a minhocas, devas, seres dos infernos. Cada um, por todo o universo, está no centro de seu próprio mundo físico. Se é que estão vivendo em um mundo físico, né? Por exemplo, os deuses do reino da forma não têm um mundo físico em volta deles, mas eles estão no centro da mandala deles de qualquer jeito, né? Então, continuando todos os mundos físicos e seus habitantes sencientes, com todas as suas formas, cores, configurações e aparências que surgem dos 5 elementos, são vazios de suas próprias identidades, desaparecendo na expansão do espaço, como nuvens e névoa. Mas mesmo que você saiba que eles são primordialmente vazios por si mesmos, ou seja, que nunca existiram por si mesmos, se não os reconhecer como sujeitos e objetos do pensamento dualista, não há nem benefício e nem prejuízo. A gente simplesmente não avança no caminho, né? Precisava reconhecer tudo. E não é uma coisa simples, né? Porque não é natural isso para nós. Mas a gente precisaria reconhecer tudo como não tendo natureza inerente. E, de novo, como o Daniel falou, não significa que não existe, né? A gente já entendeu isso. Não significa que não existe. Não significa que só existe ou porque surgiu devido a causas e condições, ou porque surgiu a partir de uma causa raiz de condições auxiliares, ou porque foi designado conceitualmente. São as 3 dependências que a gente diz. Então, pessoal, vamos deixar esse negócio do existe e não existe, porque se é indestrutível, quer dizer que não pode ser destruído. De novo, a questão de existe, o termo existe pressupõe um não existe, ou um passou a existir, né? E a consciência primordial que a gente não vai alcançar com a consciência mental, com a mente conceitual, a gente não vai aprender com a mente conceitual, ela está além dos extremos de existência e não existência. Então, vamos lá, vamos seguir. Você pode realizar que eles são vazios de natureza inerente, mas não ver como, de forma convencional ou relativa, eles passam a existir pelo poder da fixação dualista, pela designação conceitual. Então, pessoal, isso eu acho que assim, vai ser o pulo do gato, assim. Mas o ponto é que esse obscurecimento, né? De perceber as formas, os objetos, as aparências, de forma dualista. A gente nem entende como seria isso de forma não dualista, né? A gente nem entende. A gente pode até imaginar conceitualmente o que seria isso. Mas ver desse jeito, como o John Limpa viu aqui, ele falou, com essas palavras, Dorje Drone se tornou não dual comigo. E surgiu uma experiência
de minhas grandiosas aparências, permeando a totalidade de Sansara e Nirvana. Então, assim, ele passou a ver os mundos desse jeito, né? O poder é reconhecer o quão incrivelmente estranho é, parecendo até uma anomalia, o fato de que os fenômenos compostos, ou seja, que surgem por causa de condições, pela força da designação conceitual, da fixação dualista sujeito-objeto, e sendo apenas designados e não tendo nada além do que um status nominal, passam a existir convencionalmente e nominalmente, e têm eficácia causal, podendo assim influenciar uns aos outros, mesmo não estando realmente ali. Essa é a nossa desgraça, né? A gente está querendo ver as coisas como vazias, né? Como não duais, como sendo manifestações da consciência primordial, mas ainda assim, convencionalmente e nominalmente, elas passam a existir. E elas têm eficácia causal, né? Essa é a desgraça. Voltamos ao tema de que você é o centro da sua mandala. E todos esses objetos que são designados não passaram a existir para outra pessoa. Para elas, no centro da mandala delas, sim. Mas todos os fenômenos que povoam o seu universo, do qual você é o centro, só passaram a existir pelo poder da sua própria designação conceitual. E, mais uma vez, os fenômenos em si não determinam a forma com que você os designa. Como eles tinham falado, a garrafa não está lá gritando, oi, oi, eu sou a garrafa. A gente vai lá e designa. Pois eles nem sequer existem por si mesmos, portanto, não têm poder por si mesmos. Uma analogia não muito precisa é que você pode estar escrevendo um romance de ficção, que é a criação livre da sua própria imaginação, da sua mente, e você tem diferentes personagens que podem se influenciar, porque caso contrário não seria um romance. Eles influenciam o ambiente os influencia, influenciam uns aos outros, têm filhos, etc. Tem uma história coerente acontecendo nele, mas é claro que nenhum deles está ali. Uma analogia melhor é que no meio de um sonho lúcido, você encontra muitas pessoas, ambientes, você está lá, você sabe que está sonhando, portanto sabe que não tem ninguém ali. Do seu lado, como sendo essa pessoa no sonho, você também não está ali. Assim mesmo, tudo no sonho, incluindo você, as pessoas e o meio, podem se influenciar de modo bem comum. Eles têm eficácia causal, mesmo não tendo existência inerente. Então, assim, da mesma forma que a gente se engana no sonho, a gente se engana na vida, na vigília. Você fala assim, comumente a gente veria tudo relacionalmente, cristalizando. Na transcendência, a gente veria tudo como potência de todo e qualquer relação. Eu não sei se é o que a gente veria, mas a gente não se veria separado, né? Do que aparece para nossa consciência. Agora, o ponto que não é nem só esse, é que assim, quando esse cimento aí, vamos dizer, essa cola da visão dualista, né? Quando ela desfaz, aí surge a verdadeira natureza da realidade. Então, não só a gente deixa de ver as coisas, que é outro ponto lá, que é outra prática, que é Todgal, né? Mas isso que é o mais louco. Quando a gente deixa de ver as coisas de forma dualista, surgem as expressões de Sambhogakaya. As expressões da natureza primordial como deidades, que são manifestações diferentes da comum. É isso que a gente, assim, tem muito para avançar, né? A gente não consegue nem... Por exemplo, eu não entendo direito como é... Uma vez o Lama estava tentando explicar que quando a gente vê a deidade, por exemplo, a Avalokitesvara, sei lá, qualquer deidade, não é a experiência que a gente tem de visão. Os Budas, eles tentam falar para nós que tem uma cor assim, uma forma assim, mas não é a mesma experiência. Não é como se a gente estivesse vendo a deidade, é uma outra forma de percepção, né?
que está além da percepção que é condicionada pelos sentidos físicos. Então tem muita coisa assim que quando a gente quando a gente fizer colapsar a falsa caverna das aparências, aqui que o Dudu Olimpa fala, né? Aí a natureza última vai se revelar. E outra coisa que não é automático também. Ah, bom, beleza, as aparências todas comuns se desfazem. E automaticamente eu passo a ver as deidades. Também não, vai ter uma prática para fazer isso. Porque é um hábito tão arraigado de ver as coisas como a gente vê, ou nada, né? Ou não ver as coisas como a gente vê, que vai precisar de um treinamento ainda para a gente ver, ou experienciar, na verdade, não é ver, né, nesse caso, mas experienciar a natureza última. Né? Gê, onde é que se diz que um Buda, ele não deixa de ver as coisas como a gente vê, ele vê as coisas como a gente vê e... É a natureza dupla da realidade. Ele vê as duas, a realidade última e a realidade relativa. Agora me pergunta como é, porque eu também não sei. Tenho a menor ideia. A mais pálida ideia. Mas é isso, né? É super legal a gente fazer esse exercício, porque também... E é muito incrível, né? Porque a gente não sabe, ele não sabe como que é, né? Mas o que a gente tá no ponto, assim, eu acho, nesse ponto, né, do texto, assim, de entender que a gente está lidando com aparências e não com objetos, né? A gente está nesse ponto. Mas é surreal, é o que o Lama está falando aqui. Assim, é estranho, parece uma anomalia, né? É uma coisa assim que a gente nunca nem pensou nisso. Quando a gente está envolvido no dia a dia, na nossa vida, tudo parece muito concreto, muito concreto. Então, é um cimento mesmo, parece, né? Agora, quando tira o cimento, os tijolinhos tudo desabam, né? Mas o cimento é essa visão dualista, né? Esse apego à visão dualista, essa fixação. Que funciona até no sonho. Isso que é o mais maluco. Até no sonho lúcido. Os outros parecem que têm vontade própria, as coisas são concretas, a gente pisa no chão, no sonho lúcido, né? A gente tem a mesma experiência. É muito louco. É muito, muito louco. Eu acho que mais do que a questão da visão dualista em geral, o mais difícil, eu acho, que é fazer colapsar a visão de um eu existente inerentemente. Porque quando eu tento desestruturar esse eu sinto que eu posso desestruturar e não ter mais onde me apegar. Eu tenho medo até de ficar louco. Uhum. É um risco. É um risco. Eu acho que a loucura tem um pouco a ver com isso mesmo, né? Mas, porém, contudo, todavia, não é à toa, né? Que os mestres ensinam o bodhicitta como um caminho, né? Para isso. Eu tô lendo a biografia de Atisha, que saiu agora uma série na Wisdom das biografias de grandes mestres, né? E acabou de lançar do Atisha, que eu tenho adoração pelo Atisha. Acho que a gente... Ele é o grande responsável pelo budismo tibetano não ter se afundado completamente, não ter deixado de existir, né? Então, Atisha, ele recebeu ensinamentos, tudo que era, todos os tantras, todas as sadhanas e tudo mais. E, por fim, ele recebeu uma visão, uma visão de Tara, olha como a coisa é, né? Uma visão de Tara, ele recebeu a instrução de cultivar bodhicitta, que era isso que ele tinha que fazer. Aí ele viaja para Sumatra, atrás do Ser Limpa, passa 12 anos estudando com o Ser Limpa para cultivar bodhicitta, que é uma outra maneira de realizar a vacuidade do eu, né? Que é pelo serviço, que é pela compaixão, que é... Então, assim, é uma outra forma, né? São estratégias, mas de novo, assim, se a gente também não tem o refúgio é que vai salvar a gente de enlouquecer, né? O Lama fala, quando a gente dá de cara com a dissolução do eu,
e tem refúgio, a dissolução do eu é um alívio, né? E se a gente não tem refúgio, é desesperador, porque não sobra nada, né? Se a gente não tem um refúgio forte, por isso que a gente vai fazendo as coisas tudo ao mesmo tempo. É uma grande sabedoria dos mestres, né? Eles não arrancam o chão debaixo do nosso pé de uma vez só, assim, né? A lógica da fé. Então, a gente vai fazendo tudo devagar, né? Senão a gente corre mesmo esse risco, né? Então tá, chuchus, a gente vai parar aqui, então. A gente para numa analogia, não sei o quê. Hoje é dia 18, né? Aí vamos ver se na semana que vem a gente consegue terminar esse vídeo. Deixa eu falar uma coisa. Eu não vou mais perturbar com essa questão, mas eu só queria te dizer, Gê, que não é uma questão semântica, não, viu? Porque eu acho que eu já superei a questão semântica. É querer mesmo não compreender, mas encontrar pelo menos algum ponto onde eu possa afrouxar, relaxar para poder continuar. Eu não estou encontrando esse ponto. E eu sei que não são nas palavras e eu sei que não é na mente. Mas também ficar conversando aqui, tomar o tempo de vocês a respeito disso, não vai resolver nada. Mas eu agradeço. Mas não toma o tempo, Darcy. Não é, também não quis dizer isso. Mas eu quero dizer que o que eu quero dizer é que assim, tem uma hora que você vai ter que desistir disso mesmo, sabe? Porque a mente conceitual, ela é assim, ela vai segurar o teu pé, sabe? Mas eu entendo que você quer ter um ponto de conforto, assim, né? Mas eu não sei se existe esse ponto, além de simplesmente você desistir e falar, beleza, eu não vou entender o que é isso. E partir para a experiência mesmo, né? Talvez a experiência te traga esse conforto, não a conceitualização. Sei lá, eu acho, né, que pode ser assim. Meditar. Praticar mesmo, né? A Lana falou que a estátua da Tisha está em todos os altares dos monastérios tibetanos ao lado do Buda Sakyamuni. Acho muito bom mesmo. Porque o homem era o cara, né? É muito linda a biografia dele. Ele vai para Sumatra, ele passa 3 meses viajando para chegar na ilha de Sumatra, atrás do Ser Limpa, que ele sabia que era o cara que entendia do cultivo da bodhicitta, né? Que ele queria tanto estudar. Ele passa 1 ano sem conseguir encontrar com o Ser Limpa. Imagina. Aí depois ele fica 12 anos estudando com o Ser Limpa, dormindo no mesmo quarto, assim, dormindo junto, assim. Coisa mais bonita a história dele. Então tá, amorzinhos, vamos dedicar? Então, deixa eu pegar aqui de novo, aparece. E compartilhar agora. Botinha na tela. Prece de longa vida ao lama. Tempa tuan dorje chanchen. Dangel cansantin pe macarai. Tenzin que bocha pe tempa. Danze trini da shindu selvaze. Tako drola jampe charchen. Pagel cansantin. Tendutsi kyan Alan Wallace Shedrakpa Ike Bushen Pusha Pretengurchi Zanlin Chidanke Parnopcho Sugil Teni Shatabur Selzepa Lopon que kutse zetrin Yedro cantar pelam tu triparze. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas Padmasambhava possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazer com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes,
e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan-Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambuvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possa sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Gyawadi Nirdura Godyan Lama Dubgyuni Drowa Chikamalupa Dei Salagopardesho. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Dhyana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Darcy, tem mais um ponto que é o seguinte. Tem a minha limitação absoluta, né, para também te explicar, tentar explicar alguma coisa útil nessa discussão, né? Não, eu acho que... Pro Lama, você, por favor, no próximo retiro, você levante e pergunte. Não. Eu acho que se não fosse a gente aqui, você conduzindo, eu estava mais inspirado ainda, porque... Isso é certeza. Se não fosse a gente junto aqui, estava todo mundo mais inspirado. Todo dia, eu fico escutando ensinamento do Dalai Lama. Todos os dias. E o Dalai Lama não para de falar nisso. É o tempo todo. Ele fala Bodhicitta e Nagarjuna. Nagarjuna e Bodhicitta. Estudem. O tempo todo. Então, assim, eu tô... Não, mas é só essa questão da existência da existência inerente ou não, da consciência primordial, né? Acho que a gente pode seguir investigando isso. Mas a gente também pode deixar um pouquinho... Sei lá, eu posso conversar com o Lama também. Em janeiro eu vou estar lá com ele, né? Posso perguntar para ele como é que a gente pode entender melhor essa questão da existência, né? Se você quiser fazer uma pergunta para ele, você faria a seguinte, que todas as descrições ou caracterizações, elas dão margem a que se ou a gente escorregue para o niilismo, ou veja essa realidade, essa como existente inerentemente, e aí caindo no eternalismo. Uhum. Que o caminho do meio, pelas palavras que são ditas, é muito difícil de... Então, mas aí é um pouco o que o Daniel disse, né? Tanto a escola Caminho do Meio, ela nega as coisas, ela não afirma, né? Quando ela afirma, ela qualifica só, ela fala sobre as qualidades, mas não dá para afirmar como algo né? Então ela vai negando, não existente e nem existente, nem isso nem aquilo, nem isso nem aquilo, vai ficando no caminho do meio. É assim a estratégia do caminho do meio, né? Gê, fala, Marinho. Na verdade, o que o Darcy falou, eu acho que até está correto. Quando ele diz que qualquer descrição vai cair em um dos extremos, é a base da teoria madhyamika, isso. Exatamente. Justamente por isso que você deve deixar de lado as descrições e focar na experiência. Uhum. Essa é a conclusão mais básica deles, que nenhuma descrição é correta. Por isso que ela nega um extremo, nega o outro, nega um extremo, nega o outro. A gente fica com nada para agarrar. É exatamente isso. A gente fica com nada para agarrar, né? Isso. Mas eu não acho que você está caindo ainda no extremo do eternalismo e do niilismo, entende? Eu acho que está faltando uma palavra para descrever, que não vai ter, eu acho. Mas a gente pode perguntar para o Wallace, né? Também. Ô, Darcy, deixa eu falar uma coisa pro Darcy. Ô, Darcy, só para te falar que assim, ó, tamo junto, não relaxa. Dá uma Kátia, oi, Kátia. Dá uma angústia mesmo, dá esses medos, dá essas coisas, porque eu não sei. Eu ia te sugerir só o retiro do Lama Santem, de repente procura lá no canal do SEB um retiro sobre a originação dependente. E a gente ficou lá fritando o cérebro
E é isso, sabe? Porque não vai... Até que tu dizia... Assim, né? Acho que na esperança de ultrapassar a tal da mente conceitual, mas na verdade um pouco a gente não chega no final do retiro, não ultrapassou, tá morto de cansado e desiste. Porque... Mas é uma desistência qualificada. Você não desiste, não, puta, eu sou imbecil, deixa isso pra lá. Não é isso, né? A gente desiste porque a gente sabe que não vai chegar por aí, né? É por isso que a gente desiste. Né? Putz, a gente desiste porque a gente não existe. Não, pior que não! Mas é isso, gente. Tá bom, amores. Obrigado, Gê. Obrigado. Beijão. Até semana que vem, amores. Boa noite. Boa noite. Tchau, Gê. Obrigado. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.